Amados, em nome do Senhor da Igreja, o nosso Deus, eu quero saudar a cada um dos meus irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, convidar para que nessa noite possamos juntos adorar o Senhor, porque Ele merece toda a oração, todo louvor, e eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias comigo, no Salmo de número 119, façamos a leitura junto dos 8 primeiros versículos desse texto sagrado. Salmo de número 119, versos de 1 a 8, em uma só voz. Vamos ler com muita alegria a palavra do Senhor, a excelência da lei divina. Salmo 119, versos de 1 a 8. Assentados com muita reverência, façamos essa leitura uníssona da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor, vamos ler, meus irmãos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara seja firme os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendeste-ei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Aleluia. Amém. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa hora. Oremos. Bendito o Senhor, Deus de eterna bondade e misericórdia, Deus santo, em cuja presença estamos, louvado seja o teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, qual foi em nosso lugar na cruz do Calvário, e assim, Pai, pôde nos permitir que estivéssemos na Tua presença sem culpa, porque Cristo Jesus já nos justificou. E por Ele que nós adentramos ousadamente na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que o Senhor aceite esse culto que ora o Teu povo oferece a Ti. E aquilo que fizermos nessa noite, os louvores, a adoração, a pregação da Tua palavra, as orações, a leitura da mesma, cheguem até a Ti, ó Deus, nas Tuas narinas como aroma suave. Apressa os pés daqueles que estão a caminho da Tua casa e os traz em segurança. Aqueles que já chegaram, os abençoa e alegra os seus corações, para que a partir de agora possamos cantar louvores e o Senhor receba os louvores prestados pelo Teu povo. Nos perdoa, Pai, é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nosso hinário, irmãos, e vamos cantar com muita alegria esse hino de número 28. Quero convidar a nossa irmã Esther para que possa dirigir esse hino, celebração do nosso Rei.
Meus irmãos, nesse momento de contrição, quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias na profecia de Oséias, capítulo 4. Vamos ler de uma forma alternada os versos de 1 até o verso de número 9. Oséias, capítulo 4, versículos de 1 até o verso de número 9. Alternadamente, abra a sua Bíblia e leia comigo esse texto. Oséias, capítulo de número 4, versículos de 1 a 8, de 1 a 9. Vamos ler, irmãos. Corrupção geral de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem a contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Por isso, comparecerá do dia, tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Vamos ler juntos esses dois versículos. Quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentar-se do pecado do meu povo e da maldade tem desejo ardente. Até o 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Amém. Meus irmãos, diferente dos sacerdotes da época e do povo, nós estamos aqui quedados aos pés do Senhor, cônscio de quem somos, reconhecendo que sim, que somos pecadores, mas estamos arrependidos. E vamos confessar ao Senhor. Convido a você que curve a sua cabeça, e por alguns momentos confessando a Deus os nossos pecados, depois estaremos orando. Vamos orar, ore aí, e depois quebrarei o silêncio. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, adentramos na Tua santa presença, confiado tão somente nos méritos de Cristo Jesus. Nesse momento, o Teu povo, Deus, confessa ao Senhor que são pecadores. Hemos atentado contra a Tua santidade dia após dia, porque o pecado milita contra a carne contra o pecado, porque são opostos entre si. Mas como eu disse o teu servo Paulo, o desejo do nosso coração é acertar, é não pecar, mas uma força contrária ao desejo, uma luta espiritual. E é por isso que nós pedimos que Jesus Cristo nos perdoe, que não nos trate segundo nossos pecados, mas que olhe para nós com teu olhar de misericórdia e nos perdoe. Abençoa o teu povo, Deus,
e concede o perdão dos pecados cometidos, nos dê graça para não pecar contra o Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver como o Senhor quer, buscando a santidade, nos afastando e fugindo dos pecados, buscando fazer sempre a vontade do Senhor. É o desejo do nosso coração e é o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda, irmãos, abrir os nossos inários e agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Hino de número 61, graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Mais uma vez, nossa irmã Esté vai conduzir esse hino. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas dos caminhos e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Meus irmãos, como declaração do perdão obtido em Cristo Jesus, abramos nossas Bíblias em Isaías capítulo 43. Em uma só voz vamos ler os versos 22 a 25. Isaías capítulo de número 43, dos versículos 22 até o verso de número 25. Após a leitura, eu convido novamente a Esté e nos conduzirá com 2 cânticos, Ajuntamento e Isaías 53. Vamos ler junto, irmãos, Isaías capítulo de número 43, dos versículos 22 até o verso de número 25. Leamos. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me irás com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Amém.
Vamos cantar esses dois cânticos espirituais, Ajuntamento e Isaías 53. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Convido a igreja a se colocar de pé para entoarmos Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade
nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, vamos, nesse momento, dar continuidade à exposição da palavra do nosso Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Convido a você que abra a sua Bíblia nos versos de 1 a 11. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, de 1 a 11. Nós leremos, passaremos a meditar nessa palavra viva e eficaz, que é a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor, a excelência do ministério da nova aliança. 2 Coríntios 3, de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para
vós outros ou de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, os que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre a excelência da glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém. Convido o nosso diácono Leonardo, que nos eleve a Deus bem forte, em uma oração de iluminação nessa hora. Vamos orar. Amém, Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, como nós já falamos, ele foi acusado pela igreja de Corinto, por aqueles irmãos que ele havia ensinado, por aquela igreja que ele havia instituído, de uma série de coisas. Homem sem palavra, homem inconstante. Acusaram o apóstolo Paulo que não tinha credencial apostólico, e assim uma série de coisas. E aqui mais uma vez, queridos irmãos, o apóstolo Paulo continua na sua defesa, porque mais uma vez, esse grande homem de Deus está sendo, de uma certa forma, acusado. E o apóstolo Paulo inicia essa carta, meus queridos irmãos, fazendo perguntas retóricas, as quais implicam em resposta, meus queridos irmãos, e essa ideia não foi sugerida pelo próprio apóstolo Paulo, mas por alguns mestres que se intitulavam apóstolo. E o apóstolo Paulo começa perguntando: eu vou, ou eu preciso novamente me apresentar a vocês, ou eu preciso em que vocês me deem carta de recomendação, como fazem alguns? E por que o apóstolo Paulo disse isso, meus irmãos? Pelo fato de alguns mestres judaizantes levarem carta de apresentação oferecida por Jerusalém. Esses homens não se garantiam, não eram conhecidos, mas eles levavam cartas para ser apresentadas nas igrejas e assim serem tidos como apóstolos e, consequentemente, serem aceitos pelos irmãos.
E estavam querendo impor no próprio apóstolo Paulo esse absurdo, que ele precisava levar uma carta de recomendação. Eu digo para vocês que é um fato tão absurdo, se não vejamos. É como você que é dono da casa, para entrar na casa, os seus filhos só permite que você entrem se você de fato provar que é o pai de ambos, que é o pai desses filhos, que é o dono dessa casa. É você, mulher, que é a dona da casa, que saiu para trabalhar ou para fazer uma compra, e ao retornar para casa, ao bater na porta, você precisa provar que você mora nessa casa, que você é dona dessa casa. Assim, queridos, estavam querendo que o apóstolo Paulo fizesse, sendo ele o fundador da igreja de Corinto, como já mostramos que passou 1 ano e 6 meses na implantação dessa igreja, ensinando esses irmãos, e agora eles queriam, ou alguns queriam, que o apóstolo Paulo apresentasse carta de recomendação. Paulo, então, meus queridos irmãos, faz uma comparação com os crentes, dizendo: enquanto os mestres judaizantes trazem cartas, trazem papel com recomendação de Jerusalém, declarando que eles são apóstolos, a minha carta de apresentação são vocês. A minha carta de apresentação é uma carta viva. São vocês, são a prova do meu trabalho, do meu ministério. Foram vocês que ouviram pela primeira vez da minha pregação. Jesus Cristo os salvou e vocês, dia após dia, têm dado prova dessa salvação. Portanto, vocês são cartas vivas. Mas, meus queridos irmãos, o que é ser uma carta viva? Só é carta viva homem e mulher que faz a vontade de Deus. Só é carta viva quem de fato, e eu digo aprovada por Cristo, quem de fato vive o verdadeiro evangelho. Porque de fato todos os homens são uma carta viva, porque as pessoas leem em nós aquilo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer. Só que essas cartas vivas, meus queridos irmãos, de Deus para os homens, elas foram dadas ao apóstolo Paulo. E ele também faz um contraste, meus queridos irmãos, entre o ministério desses falsos mestres que ali estavam e entre o evangelho que ele pregava. Entre esses falsos mestres e entre o seu ministério. Entre o ministério de Paulo e o ministério de Moisés. Entre a lei de Moisés e o evangelho. O apóstolo Paulo traz aqui para nós, meus queridos irmãos, em vívidas palavras e escrita aqui, um contraste muito vívido do que é o evangelho, o que é a lei, o que é o seu ministério, o que era o ministério desses homens judaizantes. Portanto, o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas, não é escrita, meus queridos irmãos, com tinta em papel, que pode rasgar, que pode envelhecer, que nós somos escritos não em tábuas de pedra, mas nós somos uma carta viva, escrita em nossos corações, uma tinta do Espírito Santo que foi escrita em nossos corações. E como cartas que somos, meus queridos irmãos, aumenta a nossa responsabilidade, porque o mundo nem sempre lê a palavra. Poucas pessoas leem a Bíblia, mas a minha e a sua vida, a nossa vida, ela é lida. Os homens olham para nós e cobram de nós e veem em nós se de fato estamos de conformidade com aquilo que propagamos. O mundo nem sempre lê as Escrituras, entretanto ele lê a tua vida, ele olha a tua vida, ele verifica se você está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, ele te condena. E o mundo é cruel, ele cobra muito mais daquilo que você pode cumprir. Portanto, meus queridos e amados irmãos, o mundo cobra de nós e aumenta a nossa responsabilidade, porque nós somos uma carta aberta diante dos homens, um holofote no mundo. Reverendo Hernandes Dias, falando desse texto, ele diz que nós somos, ou que a nossa vida é como um outdoor de Deus, estampado diante dos olhos do mundo. Disse mais que cada crente é uma propaganda de Cristo, e foi além. Existe 4 testemunhos, porque somos cartas vivas, somos lidos pelo mundo diariamente.
A palavra de Deus nos diz que nós somos luz. Jesus Cristo foi que disse: e não se acende uma luz para esconder, pelo contrário, coloca-se em cima do móvel, e assim ela alumia todos quanto está. Mas aquela luz, ela é referência. Assim como eu estou olhando para aquela lâmpada, você é uma lâmpada nesse mundo, você é luz nesse mundo, e os homens devem ler coisas boas, você sendo de fato a luz de Cristo nesse mundo, para que o nome de Jesus Cristo seja evidenciado. Você sendo o quinto evangelho, olha a tua responsabilidade. Não pode haver em você algo espúrio para que os homens leiam e blasfemem contra o nome do Senhor. Portanto, faça como fez o salmista, como fez o profeta do Senhor. Faça um acordo, peça a Deus que ponha a guarda em tua boca, para que não saia nada. Paulo disse que da minha boca e da sua boca deva sair palavras boas para abençoar, que não deva sair da minha e da sua boca palavra torpe. Faça um acordo com seus olhos para não olhar para aquilo que desagrada ao Senhor. Faça um acordo com os seus pés para não ir em lugar que não glorifica a Deus. Faça um acordo com as suas mãos. Faça um acordo com a sua mente. Faça um acordo com a sua vida para olhar para Deus e somente para Ele e pensar nas coisas lá do alto onde Cristo está. É assim, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos viver. Então veja aqui os versos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo começa essa carta. Começamos, porventura, outra vez, recomendar a nós mesmos. Seria, meus irmãos, uma indignidade, uma falsidade do próprio apóstolo Paulo, porque o apóstolo Pedro disse que esse ministério, ele não é dado por homens. Homens não se apropriam do verdadeiro evangelho, do verdadeiro ministério. Paulo, em inúmeras vezes, ele disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homem, mas chamado pelo próprio Cristo. Ele tinha convicção do seu chamamento, ele tinha convicção do seu ministério. Portanto, ele disse: eu vou começar novamente a me recomendar, a mostrar para vocês quem eu sou. Ou eu preciso de carta, disse ele, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outro ou de vós. Nós não temos. Nós somos sinceros diante de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito com tinta, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, como em tábuas de carne, isso é, no coração. Os inimigos do Evangelho, os inimigos do apóstolo Paulo usavam carta de recomendação para apoiar sua própria causa. Como nos dias atuais, homens se levantam dizendo que são pastores, que são profetas, que são apóstolos, homens se autodenominando e se autoconsagrando, mas não são chamados por Deus. E Paulo reagiu, referindo-se aos próprios crentes de Corinto, como sendo a sua carta viva, carta de recomendação. E o apóstolo Paulo agora, meus queridos irmãos, ele mostrou quem era a sua carta, e que a sua carta era muito superior, porque ele disse: a carta de recomendação que eu mostro ao mundo é a vida de vocês, uma vida de mudança, uma vida de transformação, e isso só é capaz pelo Evangelho de Cristo. É o Evangelho que muda, que transforma, não é um pedaço de papel, e esse pedaço de papel não me fará mais valioso ou menos, não me honrará ou me desonrará, mas vocês, com a vida transformada pelo poder do Evangelho, pela instrumentalidade que eu fui usado por Deus, vocês são prova da carta viva de recomendação, porque foi o Evangelho de Cristo pregado por mim que salvou as vossas vidas, e eu não preciso me defender diante de ninguém. Uma vergonha para essa igreja que conhecia Paulo, mas agora estava entrando nessa. Estava se deixando levar por falsos profetas, por falsos mestres, querendo colocar intriga entre esses servos de Deus e o grande apóstolo Paulo. Essa igreja, como carta viva de Cristo, escrita nos corações, seria a transformação marcante na vida, em contraste com a incapacidade da lei escrita em tábuas de pedra. Apesar da lei ser a vontade moral de Deus, a lei por si só não transforma ninguém, mas o Evangelho transforma. O Evangelho transforma a vida, porque é o poder de Deus para a salvação.
E aí o apóstolo Paulo faz a referência do Velho Testamento, mostrando que a lei foi dada, entretanto as pessoas não puderam cumprir, e a lei, ao invés de se tornar boa e para a vida, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7, ela se tornou para a morte. Não é errado querer viver pela lei. Agora o difícil ou quase impossível é viver e cumprir. Tiago disse, você quer viver pela lei, viva. Agora saibas que se você tropeçar num ponto, você é transgressor de toda a lei. É por isso que nós louvamos ao Senhor pela graça em que estamos vivendo, porque Cristo Jesus cumpriu a lei cabalmente, para que nós pudéssemos estar em pé diante dele. Isso não é permissão para pecarmos, pelo contrário, nós devemos odiar o pecado, porque foi por causa do meu e do seu pecado que Cristo Jesus, para cumprir a lei, teve que ir à cruz do Calvário. Mas estamos na graça. A verdade escrita no coração, meus queridos irmãos, é mais duradoura, é a mensagem de Deus, é o que diz no verso 3, porque a mensagem do Evangelho não é escrita com tinta que se apaga. Você escreve em uma pedra, você escreve em um bronze, mas um dia ela se apaga, ou alguém pode apagar. Mas a mensagem do Evangelho, que foi escrita nos corações, não com a tinta que se apaga, mas escrita pela segunda, pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode desfazer a obra de Deus, ninguém pode apagar a obra do Espírito Santo nos corações transformados pelo Evangelho. Quem vai acusar o ministério de Paulo se ele tem prova? A igreja viva, a carta viva, que esse evangelho pregado por Paulo, esse evangelho que nós estamos pregando hoje, transforma a vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Romanos capítulo 1, 16 a 19, porque é poder de Deus para a salvação, para a transformação de vida, seja do grego, seja do hebreu, seja de quem quer que seja, que for. O evangelho de Deus é poder para transformar, não é evangelho de homem. E tudo foi encerrado em pecado para que a glória fosse de Cristo Jesus, e assim o é. E esse evangelho que pregamos é o evangelho de Cristo, ainda que os inimigos se levantem contra nós para acusar-nos, nós temos a garantia de que fomos transformados, temos a certeza da salvação. E a prova do ministério que temos levado é quando olhamos para homens e mulheres transformados. Não que esteja em nós esse poder, mas o poder de Cristo. Isso nos anima, irmãos, a pregar somente Cristo e o Cristo crucificado. Isso nos anima para que os homens não coloquem a sua confiança em quem quer que seja, mas é em Cristo Jesus. Que nós, homens, venhamos diminuir e que Cristo Jesus venha crescer. A carta que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos, era composta pela vida desses crentes de Corinto, como também é composta pelas nossas vidas, e demonstrava a validade do ministério do apóstolo Paulo, esse apóstolo que for acusado de não ter credenciais apostólicas, mas aqui está o trabalho que Paulo fez, e essa carta viva, esses crentes de Corinto, vinha evidenciar ou validar o ministério do apóstolo Paulo, uma vez que a sua glória ultrapassava a glória do ministério de Moisés. Não glória de Paulo, mas a glória do Evangelho. E ela ultrapassava, ela era superior. Portanto, eu digo a vocês que nenhuma mensagem é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Alguém chegou para um jovem e disse assim, você ainda acredita, ainda continua acreditando nesse livro velho, que fala de um Deus antigo? Você ainda acredita nessas transformações que a Bíblia fala, nessas multiplicações? Você ainda acredita? E ele disse, acredito sim. E era um jovem, com pouco tempo de convertido. E alguém querendo brincar com aquele jovem, pois me dê prova disso. E ele disse, eu dou prova sim. Porque na minha casa, o dinheiro que meu pai gastava com cachaça e com droga, Deus transformou. E esse dinheiro hoje é multiplicado para a alimentação dos meus irmãos e a minha vida. O dinheiro que eu gastava com isso e aquilo, hoje é para comprar roupa e pagar meus estudos. Mas acima de tudo, a minha vida que vivia na prostituição, do meu pai e dos meus irmãos, esse Deus que você está desdenhando, transformou. E hoje aqui estamos, nós somos servos de Deus. E ninguém, mas ninguém mesmo, pode levantar e dizer o contrário. Assim como houve a transformação do pão, Deus transformou o dinheiro da cachaça que meu pai gastava em pão na minha casa.
e transformou a tristeza que tinha na minha casa em alegria. E hoje nós somos uma família alegre. É esse o poder do Evangelho, irmãos. Quando Jesus Cristo chega, transforma. O Evangelho de Deus é poder para transformar. E você não precisa se envergonhar. Você precisa falar e você precisa viver. Agostinho dizia que é preciso pregar o Evangelho. Mas há momentos que precisamos pregar com a nossa própria vida. Que a nossa própria vida deve falar. E o apóstolo Paulo, olhando para o seu servo, o jovem pastor Timóteo, ele disse isso: Timóteo, eu vou te dar um conselho. Eu, velho pastor Paulo, vou te dar um conselho. Torna-te padrão no que fala e no que vive. E Timóteo, sendo um pastor de uma igreja de homens e mulheres anciãos, tornou-se respeitado. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas para que ninguém venha te desprezar pela tua pouca idade, torna-te padrão. Fala e viva. Pregue, mas viva o que você está falando. É assim, meus irmãos. Nenhuma mensagem é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Moisés havia dado a Israel os 10 mandamentos em tábuas de pedra, Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 10. E Deus pretendia que essa lei ela fosse escrita no coração do seu povo. Ele disse em Deuteronômio capítulo 6 para os pais: ouve, pois, Israel, é o teu Deus que está falando. Essas coisas, essa lei, esse mandamento que tu está ouvindo hoje, estará na tua mente e no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, sentado a levantar, andando pelo caminho. Fala, inculca a teus filhos. Mas no Salmo 119, versículo de número 11... a pergunta é: como pode o jovem guardar puro o teu caminho? Observando a palavra do Senhor. E no versículo de número 11, ele diz: escondi no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Deus já pretendia que nós carregássemos no nosso coração, não necessariamente uma Bíblia, não necessariamente fisicamente, mas o conhecimento, escondendo, conhecendo, gravando. E agora, Salmo 112, eu não me atemorizo de má notícia, porque o meu coração está firme e confiante no Senhor. Eu jamais serei abalado. Há muito tempo, meus irmãos, há muito tempo mesmo, Deus prometera que a nova aliança assim se distinguiria, conforme está escrito em Ezequiel 36, 26 a 27. Deus disse: tirarei de vós um coração de pedra e darei a vós um coração de carne. Colocarei em vossos corações a minha lei, e agora vocês me obedecerão, porque a minha palavra, a minha lei estará no vosso coração. Hebreus capítulo 3, verso 15, o escritor aos Hebreus dizendo, falando a palavra do Senhor: filho meu, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. É Deus conclamando o seu povo. É Deus chamando o seu povo para ouvir a sua palavra, para dar crédito. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nada é mais persuasivo do que uma mensagem quando se mostra a vida transformada. Quem pode? Quem vai retrucar? Quem pode contender? Os judeus tentaram isso. Jesus Cristo cura um jovem de 40 anos, cego de nascença. E alguns querendo desfazer da obra de Cristo. Não é ele não. Não é ele. Foram até seus pais para questionar, e seus pais disseram: ele já tem idade suficiente, pergunte ele. E eles vieram perguntar: quem foi que te curou? E ele disse: eu não sei, porque eu não conheci o homem, mas alguém me curou. E os judeus disseram: dá glória a Deus, porque aquele que te curou é pecador. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. O certo é que eu era cego, e hoje eu vejo. Eu não sei se ele é pecador, mas vocês não podem negar que eu era cego e hoje eu vejo. Posteriormente ele encontra com Jesus, e Jesus Cristo o ensina. Os fariseus tornam a perguntar a ele: vocês querem que eu vos leve? Vocês querem que eu vos guie a ele para também aprender? E ele disse: sendo tão pecador, querem nos ensinar? Meus queridos irmãos, contra fatos não há argumento. Uma vida transformada é uma carta viva e os homens não podem negar. Deus já havia há muito tempo
desejado que a sua palavra estivesse nos corações e nos pensamentos. E o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que o apóstolo... E por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque meramente o guardar da lei não salva ninguém. E a decepção virá no juízo final e será horrenda. Quando homens e mulheres estiverem na presença de Deus, Senhor, eu guardei a tua lei, eu vivi pela lei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz tanta coisa, eu profetizei, eu curei e até ressuscitei. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Portanto, meus irmãos, é necessário não que você conheça Jesus, é bom que se conheça Jesus, mas acima de tudo, o excelente é que sejamos conhecidos por Cristo Jesus, o qual nos chamará pelo nome: vinde bendito do meu Pai, receber por herança aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo, porque você foste fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei. Portanto, esses que dizem que conhecem Jesus, é preciso que Jesus o conheça. E ele disse lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, porque eu as conheço, eu não sou mercenário, e elas conhecem a mim, ouvem a minha voz e seguem-me. Você é uma ovelha do pastoreio de Cristo? Você é uma carta viva, e o que os homens estão lendo de você? Porque os homens leem. Portanto, meus irmãos, o guardar da lei não pode salvar ninguém. O apóstolo Paulo não se envergonhava de se posicionar diante do mundo e proclamar esse excelente evangelho. E para isso ele traçou um contraste entre o seu próprio ministério de Moisés. E ele disse que o ministério de Moisés tinha glória, mas essa glória ela trouxe morte e condenação. Ele disse que o ministério de Moisés foi gravado em tábuas de pedra. E ele disse sim que o ministério de Moisés tinha glória, mas essa glória era temporal e ela desapareceu. Quando Moisés desce do monte Sinai, meus queridos, a glória de Deus, ele passou 40 dias na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, e estava contente. Mostra que no céu não precisamos disso, porque nós estaremos na presença de Deus, e isso nos basta. E quando Moisés desceu, o seu rosto estava brilhando, ao ponto das pessoas não poderem fitar Moisés, ele teve que colocar um capuz, mas passou. Essa glória desvanecente, ela passou, ela esteve algum tempo Moisés, mas ela desapareceu, porque era uma glória temporária. Por isso, aqueles que leem o escrito de Moisés, apenas a lei, ela não permanece, porque há um véu. Mas o ministério de Paulo é diferente. O ministério de Paulo é o ministério do Espírito, doado pelo próprio Espírito Santo, que traz justiça. 2 Coríntios 3, verso 8, 2 Coríntios 3, 6. Escrito não em pedra, mas nas tábuas do coração humano. 2 Coríntios 3, 3. O ministério com glória superior, que não desvanece, que não passa, porque a glória não do rosto de Moisés, mas é a glória do Filho de Deus, do rosto de Cristo, que quando Apocalipse nos mostra a mensagem e a visão que teve do Filho de Deus, é como uma luz, como o sol do meio-dia, radiante, uma glória que não se apaga, um brilho que não se apaga. O próprio João Batista disse: eu vim, eu não sou luz, eu vim anunciar da luz, mas virá aquele que é maior do que eu. João Batista, que era temido pelo próprio Herodes, as pessoas o respeitavam. Ele disse: esse Cristo, essa luz que eu venho anunciar é tão grande que eu não sou digno de desatar-lhes a sandália. Uma glória que não se desvanece, uma glória superior que não se apaga. Verso 11, todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, nós temos acesso à palavra. O apóstolo Paulo disse: viria um dia em que a Bíblia seria dada a todos, e todos veriam como era. Aqui nós estamos vendo nossos pecados destampados, nós estamos vendo a nossa vida, mas acima de tudo, vendo o nosso Deus que nos ama. Temos acesso a essa palavra, possamos ler, alimentar a nossa alma todos os dias.
porque não precisamos e não temos mais o véu, porque o véu foi rasgado. Agora, entramos em nosso quarto, conversamos com nosso Senhor, ali em secreto Ele nos vê e há de nos abençoar, porque o véu foi rasgado, foi retirado, e agora nós temos livre acesso ao Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa face, esse véu que estava em nós, estava coberto, ele foi retirado. Aqueles que se voltam para o Senhor Jesus, têm esse véu removido, e agora, de fato, eles podem ver. Olha o que diz o verso 16 de 2 Coríntios 3. Diz assim, 2 Coríntios 3,16: quando, porém, alguns deles se converteram ao Senhor, o véu lhe é retirado. E é só o Evangelho que pode fazer isso. O apóstolo Paulo, no seu zelo, perseguia a igreja do Senhor. Capítulo 9 de Atos, ele ainda respirando morte, ele pede carta e Jerusalém lhe dá carta, e ele vai para Damasco, querendo destruir a igreja do Senhor. Jesus Cristo aparece para ele e grita: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Jesus Cristo é quem tu persegue. Mas levanta-te, vai à rua chamada direita, vai ali, porque eu vou mandar um homem e ele vai orar por ti. Agora Jesus Cristo aparece para Ananias e diz: Ananias, vai à rua direita, vai orar por Saulo. Ele está orando, um homem convertido. E quando aquele Ananias chegou ali, aquele Saulo que perseguia a igreja estava 3 dias jejuando e encontrou de joelho, orando ao Senhor. E Ananias disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me mandou aqui. Ele levantou e foi batizado. E nesse momento as escamas caíram dos seus olhos e ele conheceu o Evangelho. E aquele Evangelho, aquele Jesus que ele perseguia, Jesus disse: importa, eu vou te mostrar quanto importa ser perseguido por minha causa. Somente o Evangelho pode transformar. Somente o Evangelho tira esse véu, essa cegueira. É Jesus Cristo que faz isso. Mas Paulo continua na sua defesa e coloca mais um contraste. E ele agora faz o contraste da lei, mostrando que era um mandamento eterno, mas a graça é um princípio eterno. A lei foi escrita fora de nós, em tábuas de pedra. A graça está dentro de nós, em nosso coração. A lei fala do que devemos fazer para Deus, mas a graça nos mostra o que Deus fez por nós. Jesus Cristo disse: não foi vocês que amaram a mim, mas eu que vos amei primeiro. Vocês não são os melhores, mas é porque eu vos amei. Portanto, a lei mostrava o que nós devemos fazer para Deus, mas a graça mostra o que Deus fez por mim e por você. Assim, queridos irmãos, o apóstolo Paulo mostra que a velha aliança nos ensina a fazer o melhor para Deus, mas a nova aliança nos mostra o que Deus fez tudo por nós. Porque de graça sois salvos, Efésios 2:8. Mediante a fé. E isso não vem de vós, a fé não é nossa, a salvação não é nossa, é um dom de Deus colocado no nosso coração para aceitarmos, para responder quando o Evangelho é pregado. Nada é do homem, mostra que tudo Deus fez por nós. A manifestação, o ir de Cristo em nossa busca. Estávamos perdidos. E o salmista, entendendo isso, no Salmo 119, versículo 176, ele diz: Senhor, eu ando errante, desgarrado como ovelha, procura o teu servo. E no Salmo 139 ele começa dizendo que tu me sonda e me conhece. E ele encerra o Salmo 139 dizendo: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. É Deus que faz isso. E nós precisamos entender. Em suma, a lei era da letra, mas o Evangelho é do Espírito. A lei era para a morte, mas o Evangelho é para a vida. A lei era velada. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. O Evangelho foi a nós revelado. Nós somos mais felizes do que os homens do Velho Testamento, os patriarcas que morreram crendo o que iria acontecer, aquilo que ainda viria. E nós hoje já temos a lei e a palavra revelada. A nós foi revelado.
A lei era para a condenação e o evangelho é para a justificação. Romanos capítulo 8, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Capítulo 8, verso 12, nisso consiste o amor de Deus, que Jesus Cristo morreu por nós, entregou-se por nós. Capítulo 6, diz que ele foi à cruz por nós, morreu por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Ah, meus irmãos, o evangelho é para a justificação. A lei era passageira, o evangelho é permanente. Olhando para Cristo, somos transformados. Em última análise, o ministério do Espírito é muito mais glorioso. É o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso de número 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério escrito em tábuas de pedra trouxe glória, ao ponto das pessoas não fitarem Moisés, o ministério do Espírito trará muito maior. Na verdade, meus irmãos, Moisés, através da antiga aliança, apontava para os dias de hoje. Estes não são dois pactos separados, um completa o outro, mas que Moisés ensinou foi um véu. E esse véu foi retirado em Cristo Jesus. Em outras palavras, as palavras de Moisés apontavam para Jesus Cristo como o Messias prometido. Portanto, o que Paulo ensinou até aqui, meus irmãos, é que os que são manifestos na carta de Cristo, lida por todos os homens, são os cristãos genuínos. E eu pergunto a você, sem nenhuma acusação, mas apenas perguntando, você pode afirmar que você é uma dessas cartas escritas pelo Espírito Santo de Deus vivo, na tábua, não de pedra, mas do seu coração? Eu louvo a Deus e eu torço para que você de fato possa confirmar. Então, quando o apóstolo Paulo utilizou tábua de pedra e tábua de carne, ele está estabelecendo um contraste entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. Por que ele fez isso? Porque o ministério de Moisés, meus irmãos, era diferente do ministério apostólico. O ministério de Moisés foi instituído sim, mas o apóstolo Paulo foi instituído por Cristo como profeta, como o grande apóstolo de Cristo Jesus. E Moisés deu aos israelitas a lei em tábuas de pedra, mas eles foram incapazes de guardá-la no seu coração. Eles não conseguiram, conforme o Senhor ordenou. Por isso eles foram punidos com o exílio, foram exilados porque não puderam guardar. No entanto, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles disseram que haveria um tempo em que o povo de Deus, ensinado pelo próprio Deus, obedeceria o Senhor e os seus mandamentos e teria uma vida de santidade. Jeremias 31 e Ezequiel 34. E aqui no verso de número 5, o apóstolo Paulo faz uma resposta. Ele responde o versículo 16 do capítulo 2. Ele diz aqui no verso de número 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Capítulo 2, verso 16. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? E o apóstolo Paulo responde, nós não temos capacidade de pensar nada. Mas ele diz aqui, mas a nossa suficiência vem de Cristo. A nossa suficiência vem de Cristo. Paulo havia desaprovado, meus queridos irmãos, no capítulo 2, de 1 a 5, que o homem não deve confiar em nada. Que o homem não deve confiar. Ele disse, quando eu vim ter convosco, eu não vim com ostentação de palavra, com sabedoria humana. Mas aqui, irmãos, aqui, o apóstolo Paulo teve que se autovalorizar, porque os inimigos que se levantavam estavam cada vez mais denigrindo, e aqueles não estavam suficientemente valorizando o apóstolo Paulo. Então Paulo disse, eu não sou inferior a tais apóstolos, não sou. Posso até ser no falar, mas não saber. Paulo reconhecia que a sua suficiência vem de Cristo. Assim, meus irmãos, quem poderia estar diante de Cristo? Quem poderia assumir essa responsabilidade de ser o aroma de Cristo, de ser o perfume de Cristo? Pessoalmente e humanamente ninguém. Ninguém jamais seria adequado para essa tarefa, porque os recursos humanos são pobres, são insuficientes. Entretanto, o apóstolo Paulo argumenta que Cristo equipa os que creem com recurso divino, dizendo que a nossa suficiência
vem de Cristo Jesus. Já tratando aqui, já quase, finalmente, o apóstolo Paulo foi mais uma vez acusado de inferioridade. Você não é suficiente. Você não é capaz. Existe outros muito melhor do que você. E eu digo para você que não é, meus irmãos, um privilégio de Paulo. Porque diariamente nós, pastores, somos comparados assim. Pessoas mais qualificadas, pessoas que estão no centro maior, nós estamos no norte e no nordeste, e muitas vezes, por causa disso, nós somos taxados de inferiores. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ao responder aqui, ele defendeu a própria igreja que estava entrando nessa acusação. E o apóstolo Paulo vai responder. Veja aí, por gentileza. 2 Coríntios 12, versículos de 11 a 13. Acusado de inferioridade. De ser menor do que os demais que ali estavam. 2 Coríntios 12, 11 a 13, ele diz assim, e ele já começa aqui, meus irmãos, pedindo até perdão por isso, mas foi necessário ele fazer. Tendo me tornado um insensato, a isto me constrangeste. Ou seja, foi justamente eles que constrangeram Paulo a responder. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, como também eles não são. Humanamente eu não sou nada, como também não sou. Pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tende vós sido inferiores às demais igrejas, se não nesse fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me essa injustiça. Meus queridos irmãos, parece que estamos vivendo nos dias atuais. Porque até essa comparação são feitas entre os pastores. Quanto a igreja está pagando o pastor A, o pastor B e o pastor C, e acusam aquela igreja de inferioridade por não dar um salário tal a esse pastor. E Paulo disse, me perdoe, se eu não fui pesado, se eu não aceitei salário de vocês, e por isso até vocês estão sendo tratados como uma igreja inferior. Mas eu não sou inferior em nada a tais apóstolos. Tanto é que Deus me usou, apesar de eu não ser nada, para a transformação de vossas vidas. Portanto, a igreja muitas vezes é injusta, porque olha para um homem pela sua capacidade de falar, talvez pela forma que ele tem de se comunicar e até de fazer amizade, mas você não o conhece, e aí você já começa a comparar e dizer, aquele é melhor, aquele é superior, e isso aconteceu com o grande apóstolo Paulo, mas Paulo disse, eu não sou. Se você olhar também para o livro de Jó, você verá isso, irmão. No capítulo 12, verso de 1 a 3. Jó, que foi um homem muito sábio, Jó, que era um sábio do Oriente, mas quando estava ali, meus queridos irmãos, passando por aquela dificuldade, ele foi acusado de ser inferior, mas ele disse, eu não sou inferior aos homens. E ele disse, por esse motivo, porque vocês me trataram por inferior, eu me tornei risão, até para os meus amigos. Ou seja, a partir daquele momento, os amigos de Jó passaram a zombar de Jó, a rir-se de Jó. Ele tornou-se risão entre os seus amigos mais chegados, porque foi tratado pelos amigos, pelos conhecidos, como um homem inferior, sem conhecimento. Ele disse, eu não sou. Acaso eu não sei disso? Eu não sou inferior. A sabedoria está com vocês, mas eu também sei, eu também tenho conhecimento. Assim como Deus designou Moisés para ser profeta da antiga aliança em Israel, Paulo foi escolhido por Deus para exercer o seu ministério como ministério da nova aliança. E é justamente baseado nesse contexto que o apóstolo Paulo falou sobre a nova e a velha aliança. Esse novo relacionamento legal com Deus. Foi nesse contexto que ele escreveu a frase, a letra mata e o espírito vivifica. O que Paulo quis dizer com isso, meus irmãos? Ele referiu-se à lei mosaica, ao mostrar a incapacidade humana em obedecer. E se não obedecer à lei, você vai morrer. A lei apontava a desobediência dos homens, mas a lei não dava meio para que os homens pudessem livrar. A lei não dava condição para que o homem pudesse cumpri-la, mas ela condenava. É por isso que a letra mata
mas o Espírito vivifica. Deixa eu te mostrar aqui, trazer um exemplo muito simples do que é a lei e o que é a graça. Você vai passando num sinal de trânsito, lá no semáforo, e o semáforo está vermelho e você passa. Você vai ser multado. Porque você não pode argumentar com o semáforo que você estava apressado, que você levaria sua esposa, sua filha, você estava apressado para ir uma consulta médica, por isso você avançou o sinal. Mas se por acaso for o guarda de trânsito que estiver ali, você está apressado, você pode conversar com ele, você pode argumentar com ele e talvez convencer ele. Porque a lei, ela nada dá a ninguém, a lei tira. É por isso que Paulo disse que a lei mata, mas o Espírito vivifica, porque os religiosos judaicos, eles entenderam que a lei era um tipo de código externo, e eles não podiam cumprir, mas ele condenava aqueles que não cumprissem. Jesus Cristo disse, eles atam fardo pesado, os tais ele não coloca nem o dedo para mover, mas condena os homens que não podem cumprir. É por isso que a lei mata. Por outro lado, quando o apóstolo diz que o Espírito vivifica, isso significa que o Espírito Santo que escreveu a lei no meu e no seu coração, é ele que capacita o homem a viver de forma coerente, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele que vem e alerta a mim e a você, que nós estamos precisando mudar, que nós estamos em pecado, que nós precisamos nos arrepender, é o Espírito Santo. É por isso que o salmista Davi disse, Senhor, não retire o teu Santo Espírito de mim, restitua a alegria da minha salvação, porque é o Espírito Santo que faz isso. E o apóstolo Paulo aplica isso aqui no versículo de número 7, quando ele diz, e se o ministério da morte gravado com letra de pedra, em pedras se revestiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Após a sua conversão, irmãos, o apóstolo Paulo queria fazer as coisas da sua forma e com a sua estratégia, porque ele ainda estava vivendo a velha lei. Mas não foi, e ele não conseguiu. Os irmãos, alguém tentou matar, tiraram o apóstolo Paulo e ele passou 14 anos longe dali. E a igreja crescendo. E o apóstolo Paulo pôde entender que está escrito em Zacarias 4, de número 6. Não é pelo poder, não é pela força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, que se faz a obra de Deus. E agora, quando o apóstolo Paulo volta, meus irmãos, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versos de 2 a 8. Porque o apóstolo Paulo agora, 14 anos depois, ele volta, convertido e cônscio de que a obra de Deus se faz pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dá agora o seu testemunho. Filipenses capítulo 3, versículo de 2 a 8. Olha o que diz aqui, meus queridos irmãos. Filipenses 3, de 2 a 8. Acautelai-vos das cãs, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei farisaica, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, devera considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo considerou tudo, esse conhecimento, essa sua genealogia, como estrumo, refúgio, por causa da sublimidade de Cristo. Porque nada, meus queridos irmãos, nada mesmo. Paulo diz que a linhagem pode trazer ostentação e orgulho, mas o apóstolo Paulo disse, tudo isso eu considero como estrume, apesar que eu posso me gloriar por causa da minha linhagem. Mas por causa da sublimidade de Cristo eu considero refúgio, porque ele sabia que a salvação não é baseada em obra humana, nem na obediência da lei, mas inteiramente e exclusivamente na justiça que procede de Deus.
E finalmente o verso 11, ele diz, no versículo de número 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Opa, desculpa, estou lendo o texto errado. Verso 11. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A glória do velho pacto foi desvanecedora e transitória, mas ela nos serviu de aia, ou seja, ela nos conduziu até o Evangelho, ela nos tomou pela mão e nos conduziu até Cristo Jesus. Foi o nosso condutor, foi o nosso guia, a fim de que fôssemos justificados por fé, conforme Gálatas capítulo 3, verso 24. Ela é desvanecente porque aponta ao pecado, mas não pode removê-la. Ela é como uma lanterna que clareia o caminho, mas não retira os obstáculos. Portanto, meus queridos irmãos, quando nasce o sol, nós não precisamos mais de lamparina acesa. O sol já nasceu, já está tudo claro. Por que precisar de uma lanterna e de uma lamparina? Portanto, Jesus Cristo é essa luz. Ele já veio, já nasceu, já se tornou dia perfeito. Porque nós vamos ficar com a lei, com a lamparina, se nós já temos a luz. Ela era desvanecente tal como era o brilho do rosto de Moisés que se apagou. Mas o brilho da nova aliança é permanente, porque é o brilho do rosto de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu concluir, vou concluir com uma história. Certo homem, há muitos anos atrás, tinha certas condições. Ele chegou em uma concessionária e comprou um carro. E ele pegou aquele carro e saiu empurrando até sua casa. Apresentou aquele carro para sua família, admirado todos estavam do design daquele carro, a pintura daquele carro, os faróis, tudo era magnífico. E ele guardou em sua garagem. Passados uns dias, ele coloca a sua família naquele carro e sai a passear pela rua empurrando aquele carro, botando muita força, até que apareceu alguém e disse para ele: você sabia que esse carro tem um motor? E que não precisa mais você empurrar, porque a energia que faz esse carro andar está no seu motor? E a partir daquele momento, aquele homem entendeu que não precisava mais. Assim, meus queridos irmãos, eu estou contando essa história, porque semelhantemente a esse homem, ainda existe pessoas querendo empurrar o carro com a força do seu braço, pois querem viver na carne e querem que Deus aceite. Querem viver presos à velha aliança com as suas leis, seus ritos e cerimônia. E dizem que estão agradando a Deus, colocando nas pessoas um fardo pesado, as quais não conseguem carregar. Que querem viver fazendo a sua própria vontade e não render-se a Cristo Jesus. Para essas pessoas eu digo: solte as amarras da velha aliança, pois Cristo Jesus já te libertou. E foi para a liberdade que Ele te trouxe. Mas não use da liberdade para libertinagem. Usa a liberdade para adorar a Deus. E entrega a Ele, pede força a Ele e rende-se a Ele. Que Ele te abençoe e que te faça viver totalmente para Ele, para a glória do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, passando a segunda parte dessa noite. No Evangelho de Marcos. Abra comigo no Evangelho de Marcos. Capítulo de número 14. Verso 17 a verso 26. Marcos 14, de 17 a 26. Vamos nos colocar de pé e vamos ler alternadamente esse texto, preparando para a ceia do Senhor. Marcos 14, de 17 a 26, de uma forma alternada. Ao cair da tarde, foi com os 12. E eles começaram a entristecer e a dizer-lhes um após outro: porventura, sou eu? Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito,
Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Isso. Nós esquecemos da coisa com facilidade. Então, todas as vezes que nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos relembrando, rememorando aquilo que Jesus Cristo fez há muitos anos atrás. Momento esse em que o seu corpo foi ali na cruz do Calvário partido e o seu sangue foi vertido. E ele pede que nós façamos isso, porque um dia faremos definitivamente na glória. Então eu quero convidar você que participe, como ele diz, do pão e do vinho. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que é necessário fazermos uma autoavaliação, examinando a nós mesmos, e depois que fizermos isso, nós estamos aptos para participar da ceia do Senhor. Portanto, você que está em comunhão com o Senhor, você pode participar da ceia do Senhor. Você que está em comunhão com o Senhor, não somente aqui, mas no dia a dia. Caso contrário, não esteja, você será réu do corpo e do sangue de Cristo. Mas há um convite a nós, servos do Senhor, a examinar a nós mesmos, confessando a Jesus Cristo, e depois participemos, pois, do pão e do vinho. Eu quero convidar nosso irmão Leonardo, que vem aqui, nós vamos orar, e nós iremos servir a ceia do Senhor nessa noite. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, em que iremos, ó Deus, relembrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E fazemos isso com gratidão em nossos corações, porque esse sacrifício que o Senhor fez, nós não reconhecemos, nós reconhecemos, mas não entendemos o tamanho desse amor. Porque nós, inimigos de Cristo, quando o Senhor assim morreu por nós, para nos remir com teu sangue, e assim nós somos, ó Deus, para contigo, a carta de Cristo e o bom perfume de Cristo para com Deus. Portanto, nessa noite, ó Deus, nos ajuda a participar sem culpa, ó Deus, da tua morte, e receber, ó Deus, as bênçãos advindo desse ato, daquilo que Jesus Cristo fez. Abençoa a tua igreja e ajuda a estar sempre lembrando desse grande sacrifício em que tu morreste a nossa morte e nós adquirimos a sua vida. A nossa oração com gratidão no coração, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos servir primeiro o pão. Será com um pegadorzinho, vou já pegar, vou higienizar aqui. Você fique tranquilo, feito as coisas com a maior segurança possível. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos fazendo as coisas com muito cuidado. Então você receberá aí com o pegadorzinho, não tem o contato da pessoa. E depois, na hora do cálice, é copozinho descartável, você pegará o seu copo e depois colocará no saquinho. Então, vamos lá.
palavra de Deus nos diz que após haver ceado, Jesus Cristo orienta o seu povo e ele tomou um cálice. E disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. E é isso que nós faremos também. Você vai receber, vai pegar o seu cálice, depois colocará aqui. Para aqueles que não podem, a questão do vinho muito forte, essas três cálices do meio é o suco. Para aqueles que não podem, de forma alguma, estão tomando alguma medicação, proibição pelo médico, e não podem, apesar do álcool do vinho ser bem fraquinho, mas você não pode, então você vai participar sim. Meus irmãos, vamos afirmar a nossa fé, nos colocando de pé, mais uma vez, e abrindo nossas Bíblias
na carta aos Hebreus, capítulo 9, e vamos ler dos versos 23 em diante. De 23 a 28. Hebreus, capítulo 9, dos versículos 23 ao versículo de número 28. Pois convido nosso irmão Kelso que nos eleve a Deus em oração final e impetraremos a bênção do Senhor. Hebreus 9, de 23 a 28, vamos ler juntos? O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Leiamos, irmãos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre.